Vamos ver se eu tô bonito. Ah, não. É o que tem para hoje. Pode gravar? E aqui está mais um vídeo daqueles polêmicos que eu tanto gosto. Da última vez que eu gravei um vídeo como esse, teve muita gente dizendo que era impossível fazer isso. E neste vídeo eu vou te mostrar mais um plano para você construir um imóvel com custo bem abaixo da média do mercado. Então, se você quer saber como fazer isso aí onde você mora, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar com detalhes como isso é possível. Como se fala tiny house? Pesquisar. Se o Google não souber, meu amigo, ninguém no mundo sabe. Inglês. Cadê inglês? Inglês. Tiny house. Tiny house. Tiny house. Tiny house. Tiny house. Agora sim. E para aqueles que gostam de criticar tudo, independente do que seja apresentado, eu já deixo bem claro que aqui eu vou te apresentar um plano para você construir a sua tiny house. Não é um orçamento para eu construir esse imóvel, não é o preço que eu cobro para fazer esse tipo de obra e não é o custo que todas as pessoas, independente da região do país, vão conseguir executar. É o plano que eu utilizaria para construir esse tipo de imóvel. Eu, com a equipe que eu tenho, a experiência que eu tenho e o método construtivo que eu tenho. E você pode copiar esse plano e fazer o mesmo. Porém, aí na sua região, provavelmente algo sairá diferente. Pode ser que os custos dos materiais sejam mais altos ou talvez mais baixos. A mão de obra pode ser mais cara ou mais barata. Ou talvez você nem tenha esses blocos aí à sua disposição. Independente das condições que você tem aí hoje, se conseguir aplicar esse plano da mesma forma que eu faria aqui, muito provavelmente você vai conseguir construir a um custo bem abaixo da média de mercado. Então vamos lá. Agora que você já entendeu o objetivo desse vídeo, vamos começar logo a apresentação desse plano. Você sabe o que é tiny house? É basicamente uma casa muito pequena, mas muito pequena mesmo. Tipo aquele kitnet minúsculo do canal Viver de Kitnet, com apenas 9 metros quadrados de área. Cara, eu acho aquele projeto fantástico e até hoje eu fico impressionado como eles conseguiram fazer tudo aquilo em um espaço tão pequeno. E por tudo isso, esse é exatamente o projeto que eu decidi orçar para esse plano. E para isso eu utilizei como referência esse vídeo do canal Bender, onde eles apresentam com detalhes todas as medidas e especificações desse projeto. E de antemão eu já queria parabenizar o canal Bender pelo belo vídeo. Eles são muito minuciosos e detalham passo a passo da construção desse projeto. Vale muito a pena conferir, hein? E se você quiser conferir esse vídeo, eu deixei aqui na descrição o link de acesso a ele. E olha só, pesquisando preços de imóveis semelhantes aqui no YouTube, o mais barato que eu encontrei foi na faixa de R$ 2.200 um metro quadrado construído. Eu vi esse preço em uma empresa que fabrica imóveis modulados e montam no terreno em apenas um dia. Toda estrutura metálica e fechamento em placas de madeira. E nesse plano, a meta é construir ao custo de R$ 1.620 o metro quadrado construído, já incluso todos os acabamentos. E se você fizer várias casas iguais geminadas, seu custo pode cair mais ainda. Então presta atenção que eu vou te explicar com detalhes como é possível executar essa obra gastando tão pouco. Então olha só, aqui nessa planilha a gente tem a memória de cálculo do imóvel. Se você analisar o projeto no vídeo, ele tem 3 por 3, exatamente 9 metros quadrados. Tem as divisões do banheiro, o banheiro tem 2,20 por 1 metro. E o resto do ambiente é a diferença. Então, a gente tem uma porta de 80 centímetros na entrada. A porta do banheiro não está detalhada, eu botei uma porta, acredito, de 70 centímetros. E nessa planilha aqui, a gente tem toda a memória de cálculo. As paredes externas. Como o imóvel é muito pequeno, eu preferi considerar a medida de 3 metros internamente. Como os nossos blocos têm 15 centímetros, lógico que com revestimento isso vai ficar maior, ou sei lá, talvez 18, 20 centímetros. Mas vamos considerar só o bloco, 15 centímetros. Então eu considerei que de dentro a dentro a medida interna do vão vai ter 3 metros e fora a fora 3,30. Então, para minha memória de cálculo, eu considerei uma parede de 3,30, porque ela tem que cobrir
as duas paredes laterais para eu poder ficar com um vão interno de 3 metros. A altura padrão 3 metros, é a mesma altura que foi informada no vídeo. E são 4 paredes, é um quadrado, né, uma caixa com 4 paredes iguais de 3 metros internamente. Então isso aqui dá uma área de 39,60 metros quadrados e um comprimento total de 3,20 metros linear. As paredes do banheiro tem 2 paredes, uma parede menor e uma parede maior, obviamente. Então a gente tem aqui, a menor tem 1,15, eu já estou considerando a espessura do bloco, e a parede maior tem 2,20, é exatamente a parede que tem a porta, tá vendo? É a parede 2,20, então eu colocando uma parede de 1 metro aqui dentro, se eu botar mais 15 dessa parede, ela vem para 1,15, e aqui de dentro a dentro vai ter uma parede 2,20, certo? Então com isso aqui, eu construo todas as paredes do meu imóvel. É um imóvel bem simples, um projeto bem simples. E aí eu vou descontar as esquadrias. Ó. Tem 2 janelas na frente de 40 por 70. Tá aqui 2 janelas. Eu vou descontar a porta da frente de 80. Eu considerei a porta do banheiro de 70. É possível colocar de 60, de 80, enfim. Fica ao gosto do cliente. É uma janela do banheiro e uma janela do dormitório. São 2, que são iguais, 30 por 30. Então isso tudo aqui dá uma área, já descontando as esquadrias, dá uma área de 45,76 metros quadrados, arredondando para 46. Como a gente sabe que os nossos blocos têm 1 metro de comprimento, 50 de altura e 15 de espessura, com 2 blocos a gente faz 1 metro quadrado. Então para eu fazer 46 metros quadrados de parede, basta multiplicar por 2 e eu acho a quantidade de blocos. Então eu vou precisar de 92 blocos, dos maiores, de 1 metro de comprimento por 50 de altura por 15 de espessura. E o comprimento total das paredes, 17 metros arredondando, na realidade seria 16,55. Esse comprimento aqui eu vou utilizar para calcular todas as vigas, a fundação que eu vou fazer, você vai ver agora. Então saindo da memória de cálculo, a gente vem para a planilha da estrutura. Eu sempre gosto de separar estrutura dos acabamentos, porque assim, na minha prática eu geralmente costumo construir mais estruturas, acabamentos a gente faz muito pouco, mas uma proposta aqui é entregar o imóvel pronto, então eu quantifiquei tudo. E aí a gente começa pela fundação, obviamente, a gente está com o terreno limpo, vai começar a trabalhar na fundação, então eu calculei todos os materiais que a gente vai gastar na fundação, considerando uma sapata corrida, como é uma estrutura bem leve. A coberta eu considerei um telhado, eu vou explicar mais na frente por que eu considerei telhado e não laje. E para essa fundação a gente vai gastar essa quantidade de materiais aqui, ó, cimento, 6 sacos de cimento, um pouco de areia, um pouco de brita, aço. Esses preços aqui são preços atuais que eu peguei no dia dessa gravação. Da última vez que eu fiz o vídeo do kitnet, muita gente assiste até hoje, sei lá, 4, 5 meses depois, assiste o vídeo e acha um absurdo os preços que eu coloquei. Mas na época eram os preços atualizados da época que a gente encontrava no mercado. Então eu tive a ideia de botar aqui na planilha a data base da planilha, que é julho de 2021. Então esses preços aqui eu encontro aqui na minha região exatamente hoje, em julho de 2021. Então se você assistir esse vídeo em dezembro de 2021 ou em julho de 2022, os preços com certeza serão totalmente diferentes. E essa planilha aqui eu vou disponibilizar para você no nosso grupo do Telegram, então você pode baixar essa planilha, independente da época que você está assistindo esse vídeo, e atualizar os preços para a sua realidade. E assim você encontra o orçamento para você construir aí na sua região, de acordo com a realidade que existe aí na sua região. Então aqui, se eu fosse construir essa fundação hoje, eu gastaria R$ 607,88 só de material. E aí terminando a fundação, começar a subir as paredes, vou embutir todas as estruturas dentro das paredes. E aí para as paredes eu tenho algumas estruturas, eu vou usar treliças, eu vou usar tela para a laje do mezanino, né, que ele tem um mezanino em cima do banheiro. Os aços que eu vou montar as minhas vigas, os meus pilares, arame recosido para amarrar tudo. O bloco J, onde eu vou fazer todo o fechamento da minha laje. O bloco U, que eu vou utilizar para fazer todas as minhas vigas. As nervuras e blocos de EPS, que no total dá 4 metros quadrados, né? É só a área da laje em cima do mezanino, que é onde a gente vai colocar a cama.
Escoras metálicas, vou precisar só de 4 escoras metálicas, porque a laje é muito pequena, então são pouquíssimas escoras. Locação de andames, como eu vou subir a uma altura média de 3 metros, eu vou precisar de andames para trabalhar em altura. Quantidade de sacos de cimento, está tudo calculado aqui. Areia, brita e tábua. Eu vou precisar de algumas tábuas, porque para fazer a minha laje tem uma determinada área, que é a área da frente do banheiro, onde eu não consigo colocar o meu bloco J, que é geralmente o que eu utilizo para fechar a laje. Então, nesse ponto aqui, necessariamente eu tenho que fechar com tábua. Então, geralmente eu não costumo trabalhar com tábua nas minhas obras, mas nesse caso aqui específico eu vou ter que ter. Então, aqui mais uma vez, eu tenho todos os preços atualizados, data base, julho de 2021, e quantificando tudo isso aqui, eu gastaria aproximadamente R$ 2.892,83 com materiais, para eu levantar todas as paredes, a laje do meu mezanino, fechar minha estrutura. De bloco de concreto celular, a gente já viu na memória de cálculo que são 92. Hoje, o bloco de 99 por 49 por 15 de espessura, é um bloco bem grande. Hoje esse bloco custa R$ 25,00 aqui em Recife, totalizando R$ 2.300 de blocos para fechamento de todas as paredes desse imóvel. E depois que a gente tem as paredes toda pronta, com os blocos, já a estrutura embutida, as vigas executadas, a gente vai montar o telhado. E aí você me pergunta, mas Thiago, por que você escolheu o telhado e não laje? E aí eu vou te mostrar por que eu escolhi isso. O telhado, pelo projeto, ele avança e faz uma pequena varanda. Então o que acontece? Se eu fosse fazer laje, e eu quisesse fazer a laje avançando para cobrir essa varanda, eu teria que fazer mais 2 pilares, no mínimo 2 pilares, e fazer algumas vigas para estruturar essa laje. Então seria um peso desnecessário. Eu poderia fazer a laje em cima da área de 9 metros quadrados e na varanda botar um telhadinho. Só que eu achei que seria muito mais fácil eu fazer um telhado único, cobrindo toda essa área. Cobrindo todo o imóvel, um telhado inclinado para frente, ou eu acho que para frente fica mais bonito. Um telhado inclinado para frente e já cobrindo essa varandinha que tem na frente do imóvel. Então eu preferi usar telhado para facilitar o trabalho e também para facilitar o orçamento, também ficou bem mais fácil de calcular dessa forma. E essa estrutura de suportação do telhado não precisa ter nem esses pilares, porque é um telhado muito leve, então você pode colocar uma mão francesa ou algumas cantoneiras em cima e deixar ele em balanço, sem problemas. Então, voltando para a planilha, depois de escolher a opção do telhado, eu calculei a estrutura metálica para esse telhado, um total de 16 metros quadrados. Então aqui você já vê que o nosso imóvel tem 9 metros quadrados e a gente tem 16 metros quadrados de telhado. Ele vai ter um sobrepasso ao redor de todo o imóvel, ele vai transpassar os limites do nosso imóvel e vai transpassar na frente também, principalmente na frente, onde ele vai cobrir essa varandinha na frente. E aqui o preço que eu tenho para essa estrutura metálica gira em torno de R$ 40,00 por metro quadrado. Lógico que isso vai ser calculado de acordo com a quantidade de aço, a quantidade de peças que vai ser montada. Mas como é um telhado leve, a telha que eu escolhi foi uma telha de PVC colonial, porque é uma telha bem simples de se trabalhar e bem barata também. Então, por ser um telhado bem leve, o custo médio que eu tenho aqui é de R$ 40,00 por metro quadrado, que daria um total de R$ 640,00. As telhas de PVC colonial eu achei a R$ 90,00, preço atualizado mais uma vez, pesquisei aqui na internet na minha região, e pelos cálculos, pelo tamanho da telha, eu precisaria de aproximadamente 10 telhas para cobrir toda essa área, já considerando a transposição dos locais das telhas. Há um custo total de R$ 900,00 e a mão de obra eu tenho aqui a R$ 35,00 o metro quadrado para a montagem da estrutura metálica e fixação das telhas. Então, totalizando tudo, daria R$ 2.100,00 de telhado para cobrir todo esse imóvel. Depois do telhado pronto, a única coisa que falta é inserir para a gente concluir o nosso custo com a estrutura é a mão de obra. Então a mão de obra que eu tenho aqui, eu já sei que é muito mais barata do que em vários lugares do Brasil, mas é o preço que eu tenho aqui, sem exploração, sem extorquir ninguém, é o preço que se pratica aqui na minha região. Lógico que eu não trabalho com pedreiros de alto nível, eu geralmente trabalho com serventes e serventes um pouco mais experientes, porque eu tenho um encarregado, eu tenho supervisores na frente de serviço que são muito experientes.
Então a experiência vem deles. Eles direcionam a equipe e a equipe faz o serviço bem feito. Então, por causa disso, eu tenho um custo de mão de obra mais baixo, que é de R$100 na diária para um pedreiro e R$60 na diária para ajudante. E para construir toda essa estrutura com folga, muito provavelmente a gente consegue construir isso bem mais rápido do que esse prazo, mas eu considerei um prazo com folga, porque a gente sabe que problemas imprevistos acontecem. Um prazo de 6 dias é um prazo perfeitamente execuível. A gente já chegou a fazer 67 metros quadrados de paredes em um único dia. Então, para essa obra aqui, a gente tem apenas 46 metros quadrados. Então, se você, na prática, dá para fazer em um dia todas essas paredes. O que vai demorar é a fundação e a preparação da estrutura em si, que é o que leva um pouco mais de tempo. Mas para assentamento dos blocos é muito rápido. Então, considerando 6 dias para executar essa estrutura, total de mão de obra seria R$ 1.320, totalizando R$ 9.220 para concluir toda essa estrutura, em aproximadamente 6 dias de trabalho, ok? Então aqui a gente já tem a estrutura pronta, vamos passar para os acabamentos. Para os acabamentos a mesma coisa, eu considerei a database julho de 2021, todos esses preços eu pesquisei hoje, são preços atualizados, eu tenho referência de todos esses preços, e aqui eu listei todos os acabamentos que eu consegui identificar para a gente concluir esse imóvel. Pode faltar uma besteira, um detalhe ou outro? Pode, geralmente falta. Afinal de contas, nenhum orçamento é perfeito, nenhum projeto, nenhum plano é 100% assertivo. Mas, com o plano, a probabilidade de ocorrer erros durante a execução é muito menor. Então é muito mais fácil e muito mais seguro você executar uma obra tendo um plano na mão do que simplesmente cair para dentro e fazer sem pensar antes e sem dimensionar qual a estrutura que você vai utilizar e vai precisar para fazer aquilo. Primeiro, as esquadrias, a gente vai precisar de uma porta de 80 por 2,10. Essa porta eu encontrei aqui na minha região por 232. E um detalhe, essa porta é completa, já incluindo a moldura, as dobradiças, 100% completa. Essa porta. O único custo que eu vou ter a mais é com a mão de obra para a instalação dela no local. Também encontrei porta de correio completa, já com toda a estrutura para encaixar no local, 70 por 2,10 por 319. Você vê que essa porta está mais cara do que a porta de 80, não é uma porta comum de se encontrar, e eu ainda acho que se você encontrar um bom marceneiro, ele consegue fazer uma porta dessa mais barata do que esse preço, porque eu peguei esse preço na internet, não é uma porta comum de se encontrar, então, sei lá, eu consegui 1 ou 2 preços, variando muito. Talvez na sua região, se você tiver um bom marceneiro, ele consiga fazer uma porta até mais barata. As janelas, 2 janelas de 40 por 80, encontrei aqui na minha região a R$ 89 cada uma, total de 178. E a janela de 30 por 30, encontrei a R$ 40 cada uma, totalizando R$ 80. Então só de esquadrias, janelas e portas, a gente gastaria R$ 809. E aí a gente vai para os revestimentos, ó. Textura acrílica, a parte externa eu aplico textura direto no bloco, sem necessidade de chapisco, sem necessidade de reboco. Então com 2 latas de 18 litros, a lata grande, né? Cada lata está saindo a R$ 149 aqui na minha região. Com 2 latas a gente consegue aplicar textura em todas as paredes externas e ainda sobra bastante. Saco de cimento para a gente fazer chapisco e reboco, embolso da parte interna, são 10 sacos. Fazer piso também, né? Tá aqui tudo incluso. Areia, argamassa C1 para a gente fazer o assentamento da cerâmica, o rejunte flexível, todos os cálculos estão aqui nas células, ó, os valores atualizados que eu pesquisei hoje aqui na minha região. Piso cerâmico mais simples, o mais simples que eu encontrei hoje está custando R$ 22,90. Eu coloquei 23 aqui, mas eu vi num armazém aqui próximo a R$ 22,90. Então, colocando todo o piso do nosso imóvel, que só tem 9 metros quadrados, está aqui. 9 metros quadrados a R$ 23,00, R$ 207. Cerâmica de parede. A cerâmica de parede que eu encontrei é um pouquinho melhor, então ela é mais cara um pouco, R$ 2,00 mais caro. Aí de parede já tem mais áreas, são 14,76 metros quadrados. Pelo projeto, se você assistir o vídeo, você vai ver que ele não aplica cerâmica em todo o imóvel, apenas no box do banheiro, o restante do banheiro até a metade, e na parede da cozinha,
Então isso totaliza 14,76 metros quadrados, aproximadamente, a R$ 25,369. Massa corrida, para a gente massar as paredes onde não vai ter cerâmica. E cal para reboco, para a gente melhorar o traço do nosso reboco e do nosso embolso que a gente vai utilizar. Total de revestimento, R$ 1.564. E aí a gente vai para as instalações elétricas. Ó. Material elétrico está caríssimo, muito caro. Então a parte que mais pesa nas instalações elétricas é sempre os cabos. Está caríssimo o cabo de cobre. Então só de cabo a gente tem R$ 237. Ó. É quase a metade do orçamento, é muita coisa. Então de materiais elétricos eu considerei 10 caixas de embutir para tomadas, para os interruptores, conduíte corrugado, um rolo de 50 metros, haste de aterramento, conector de aterramento, os disjuntores, os cabos, que são o que mais pesam no orçamento. As luminárias são apenas 3 luminárias, uma no banheiro, uma na sala e uma no quarto. Lâmpada fluorescente, interruptor simples, tomada, está tudo aqui, fita isolante. Todos esses preços são atualizados hoje. Somando tudo, dá R$ 591,50 com materiais elétricos. As instalações hidráulicas a gente vai gastar um pouco mais. Bacia sanitária, os materiais cerâmicos também estão muito caros. Bacia sanitária com caixa acoplada, já pronta para instalação. Um lavatório de louça, tubos de água, conexões, balcão de aço para a gente colocar na cozinha. Tubo de esgoto de 40, tubo de 100, joelho, caixa sifonada. A ducha, 5.500 watts, eu encontrei a R$ 15. R$ 15 uma ducha. Pesquisando na internet, eu coloquei aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada, mas está lá no site. Inclusive a imagem está aqui. Eu coloquei a ducha, R$ 15. Registro em metal, sifão, engate, todos os materiais hidráulicos, totalizando R$ 1.081,90. Ok? De pintura, total daria R$ 180. Basicamente uma lata de tinta acrílico branco que a gente pinta todas as paredes internas. As externas não vai precisar porque a gente já vai ter textura. E praticamente a gente ainda vai sobrar bastante tinta com essa quantidade aqui. Eu coloquei um pigmento para textura acrílica para, quem sabe, a gente talvez mudar a cor da textura e quando a gente aplicar a textura na parte externa, a gente vai aplicar com a cor final que a gente quer. Foi assim que eu fiz aqui no meu escritório. Então uma pigmentação dessa, um pigmento é muito barato. Eu consegui por R$ 11 aqui. E as ferramentas básicas para pintura que eu consegui um kit aqui por R$ 50, que é o rolo, a bandeja, enfim, thinner, água raiz. Então, R$ 180 materiais de pintura. E para fechar os acabamentos só falta a mão de obra, né? Conversando com alguns pedreiros, o pessoal que trabalha comigo, pelo tamanho e pela complexidade do empreendimento, dos imóveis, um pedreiro e um ajudante afirmaram que conseguem fazer tranquilamente em 10 dias. Realmente é muito pouca coisa para fazer. Um imóvel de apenas 9 metros quadrados, cerâmica você faz em uma manhã, textura na parte externa, sei lá, 1 hora, 2 horas de trabalho, é muito fácil. E aí a gente colocou 10 dias com folga para fazer todas as instalações elétricas, passar os cabos, montar os disjuntores, fazer os fechamentos hidráulicos, testar, pintar, montar tudo, enfim. Dá tranquilo para fazer em 10 dias, totalizando R$ 1.600 de mão de obra para a gente executar todos esses acabamentos. Então olha que interessante. Até aqui a gente vai gastando R$ 9.220,71 com a estrutura e vai gastando R$ 5.826,40 com os acabamentos, totalizando R$ 15.047,11 para concluir todo esse imóvel dessa forma que eu dimensionei, que eu planejei. Então esse orçamento ele não contempla custos indiretos, porque em cada região, cada tipo de pessoa vai ter custos indiretos diferentes. Se eu for executar um imóvel desse aqui na rua da minha casa, provavelmente eu não vou precisar contratar alojamento, provavelmente eu não vou precisar contratar refeição. Então é bem mais simples de se executar. Se eu for construir um imóvel perto da nossa sede, onde o meu pessoal, a minha equipe mora, eles conseguem ir até andando ou de bicicleta. Geralmente eles gostam de andar de bicicleta na região que eles moram. E se eu for construir um imóvel desse longe, em uma cidade a 100, 150 quilômetros da nossa sede, então a gente vai ter um custo bem mais alto com custos indiretos. Então eu preferi não contabilizar custos indiretos nesse orçamento, porque varia muito de acordo com cada região e com cada necessidade. Outro ponto importante é que não estão inclusos aqui licenças,
taxas de infraestrutura interna, como fossa séptica, chegada de água, caixa d'água. Tudo isso é infraestrutura externa que eu não contabilizei nesse orçamento porque varia muito de acordo com cada região. Se eu já tenho em um lugar oferta de água boa, com boa pressão da rua, eu não preciso colocar uma caixa d'água em cima. Até porque o imóvel é muito pequeno, o consumo de água vai ser muito baixo também. Acho que a proposta desse imóvel seria ser alugado por temporada, talvez numa praia, talvez num lugar mais paradisíaco, que tem muita visitação de turistas, para o cara passar uma noite, 2 noites, talvez um casal no máximo. Já não é indicado para um casal que tem filhos, porque não cabe, é muito pequeno. Então a proposta é totalmente diferenciada. E eu preferi considerar nesse orçamento só o básico, o necessário para a gente deixar a obra pronta, de pé, para você entender que é possível sim executar um imóvel dessas dimensões com um preço desse ao custo de R$ 1.671,90 um metro quadrado construído. Outra coisa que eu ia esquecendo de falar, esse telhado, ele é um telhado de PVC e ele vai ficar muito próximo da cama. Então provavelmente se você vai deitar ou usar o imóvel num lugar quente, sei lá, meio-dia, 1h da tarde, vai esquentar muito a cama, você vai estar muito próximo do telhado e vai ter desconforto térmico. Qual era uma possível solução para isso? Colocar telhas termoacústicas. Só que a gente sabe que essas telhas são muito caras, muito mais caras do que essa telha de PVC colonial que eu considerei no orçamento. Então isso ia elevar muito o custo final do imóvel, então eu preferi deixar o preço da telha colonial, porque a proposta aqui nesse plano é a gente construir o mais barato possível. Então, para corrigir esse problema da temperatura, do desconforto térmico dentro do imóvel, uma possível solução seria você elevar o pé direito e fazer um forro de gesso. Talvez por cima do forro de gesso colocar algum isolamento térmico, como lã ou outro tipo de isolamento. Ou talvez até usar as telhas termoacústicas, sabendo que elas são bem mais caras e vai elevar bastante o custo final desse projeto. Então era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Se você quiser ter acesso a essa planilha, basta acessar o nosso grupo do Telegram. O link para acesso gratuito está aqui na descrição do vídeo. Clica no link, acessa o nosso grupo, que eu vou deixar essa planilha disponível lá para quem tiver interesse em acessá-la. E aí você tem a liberdade de pegar essa planilha e desenvolver o seu plano. Você pode pegar e ajustar todos os preços para a realidade aí da sua região, trocar um material pelo outro. Talvez você prefira uma telha termoacústica, então é muito simples você tirar da planilha a telha de PVC colonial e colocar no lugar uma telha termoacústica. A intenção aqui é ajudar e abrir a sua mente para você construir com o máximo de eficiência possível e economizando o máximo que for possível também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um legal aqui embaixo e se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora para você não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando. Me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.